Olá, irmãos, a paz do Senhor, eu sou o pastor Eduardo, seja bem-vindo ao canal, um canal onde estudamos a Bíblia. Hoje nós vamos começar o nosso estudo bíblico sobre o anticristo. Esse estudo, ele tem por objetivo identificar os títulos que o anticristo recebe. E aí, dentro da palavra de Deus, dentro do texto bíblico, a gente vai identificar aí alguns nomes que ele recebe e como títulos e que também ajudam a identificar não só ele como uma pessoa dentro da sua personalidade, das suas características, mas também algumas regiões específicas de onde será o reino do anticristo. Então, vamos para o nosso estudo. Mas antes de começarmos o estudo, não se esqueça, se inscreva no canal, curta, comente, compartilha. Para você não custa nada, não significa absolutamente nada um clique, mas para nós ajuda muito a divulgar o canal, ok? Então, vamos começar o nosso estudo. A gente vai falar aqui agora de alguns títulos e identificar, começar primeiramente pelo profeta Daniel. A gente tem alguns textos no livro do profeta Daniel que identificam ele com alguns títulos, alguns nomes, que assim, dentro do texto bíblico do profeta Daniel, a gente tem alguns versos que vão falar algumas características, não só de nome, de títulos que ele tem, mas também de algumas características da personalidade dele, de algo que ele traz consigo. Então a gente consegue ver, no capítulo 7 no verso 8 já dá um título a ele, ó, chifre pequeno, né? Ele é um chifre pequeno e ele surge entre os três primeiros chifres, né? Então, o que que acontece com o chifre pequeno? Ele derruba três outros chifres. Então, quando ele derruba, ele se levanta e acaba criando uma situação em que três reinos são ali derrubados. Ele entra ali, né? Então, dá esse título para ele, de chifre pequeno, porque ele não é um líder com muito poder, com muita autoridade. Então, ele chega e acaba aparecendo, derrubando ali três outros reinos, né? Dos 10 reinos iniciais do reino do anticristo, acaba surgindo ele, derrubando três. E ele acaba aparecendo. Nós temos no capítulo 8, né, dá uma característica dele, ó, será entendido em adivinhações. Daniel capítulo 8, no verso 23. Uma característica dele que vai ser alguém que vai conseguir resolver problemas, né? Esse texto será entendido em adivinhações, é algo como alguém inteligente, alguém que consegue resolver problemas, resolver problemas difíceis. Esse adivinhações não significa que ele vai adivinhar coisas, mas sim que ele vai identificar problemas e resolver problemas. Então você já tem aí uma característica dele, né? No capítulo 11, no verso 21, diz que ele é um homem vil. Olha, mais um título, né? Ele é um homem vil. E tem algumas características que vai acontecer para que ele assuma o reino. Olha só, não tinham dado a dignidade real. O que, que é isso, dignidade real? Dignidade real é algo que ele não tem o direito. A palavra dignidade significa direito. Ele não tem direito a governar. Ele não faz parte da realeza. Ele não faz parte daquele meio. Ele surge porque ele não é alguém que tenha uma herança de pai para receber como um reino que recebe do rei, vai para o príncipe, não é nada disso que acontece. Ele não tem essa dignidade real. Ele vai vir caladamente, ou seja, o que ele vai ter que fazer? Ele vai, com intriga, ele vai, no silêncio, ele vai tomar o reino com engano. O que, que é esse engano? Esse engano não é ludibriando, também mas não é dessa forma. Ele vai assumir o poder enganando pessoas, fazendo bondades, fazendo promessas e não cumprindo, algo bem de político mesmo, né? Um político corrupto que promete coisas que não vai fazer. Então ele vem com engano e vai tomando o reino caladamente, vai fazendo promessas. Então ele não tem direito a governar e ele vai tomar o reino de maneira enganosa.
Então, tem um outro texto no capítulo 11, no verso 23, ó. Ele se tornará forte com pouca gente. O que que isso quer dizer? Que ele não é um líder de uma nação muito grande. A gente já tem aí o texto do capítulo 7, no verso 8, que ele é um chifre pequeno, ele vem com, com pouca gente, ele é pequeno, ele não é do tamanho dos outros reinos, é um líder que ele não tem um governo grande, forte, uma nação grande, uma nação forte, poderosa. Não é esse o perfil. Se você olhar para o texto, você vai começar a identificar características desse reino e desse governante que acaba não conseguindo você identificar ele como um presidente de uma grande nação, de um lugar forte, poderoso, você não consegue identificar. E aí também no verso 37 do capítulo 11, também há mais algumas características aqui, ó. Não terá respeito aos deuses de seus pais. O que que isso quer dizer? Ele não vai ter conhecimento dos deuses de seus pais. É como se os deuses dos pais deles não conheceram esse Deus atual, que é o Deus dele. Ele vai ter uma religião que os pais deles não conheceram, nem ao desejo de mulheres, ao desejo de mulheres. O que que isso quer dizer? É, que ele não vai ter é, é, relação nenhuma com o que as mulheres gostam. Por exemplo, na cultura oriental, as mulheres elas tinham o desejo de ter filhos. Então, esse governante, ele não vai ter respeito por isso. Então, alguém que não se importa que as mulheres tenham filhos, ele não vai ter ligação com isso. Então, a gente tem aí algumas ideologias, né, que são contra, são contra as mulheres terem filhos. Não vou falar isso aqui agora, porque não é um tema bem complicado, mas você já entendeu o que eu quero dizer, né? Então, vamos adiante aqui. Nem é qualquer Deus, né? Então, assim, além dele não ter respeito nem conhecimento aos deuses, ao Deus verdadeiro, né, que é os deuses que ele está mencionando, os deuses de seus pais, ou seja, um Deus verdadeiro, né, e também aos outros deuses da cultura que ele está inserida, ele também não vai ter respeito às mulheres, né, nem a qualquer Deus. E também ele vai se engrandecer. Então faz parte, né, da personalidade dele querer se engrandecer. Então a gente tem aqui essas características que a gente pode falar do anticristo e do reino do anticristo, dessa pessoa, né, que vai surgir. Então, assim, quais são os títulos que nós temos no texto bíblico a respeito do anticristo? O profeta Daniel a gente já coloca ali, homem vil, chifre pequeno, também coloquei ali algumas palavras assim, ó, chifre pequeno e pequeno, rei de Edom, Edom, rei da Assíria e Assíria, que ajunta as nações e Belial. A gente vai ver que todos esses títulos estão nos profetas, porque isso foi revelado aos profetas. Está lá no livro de Apocalipse, né? Que o que vai acontecer, isso foi revelado aos profetas. Então a gente vai fazer aqui as ligações e nós temos que estudar os profetas. Porque a respeito do reino do anticristo e sobre o anticristo, os profetas eles têm muita informação. Então, olha só, homem vil, o profeta Naum também chama. Olha só, Naum capítulo 1, verso 15. Eu até destaco ali a versão que é Almeida Revista e Atualizada. Né? Se você tem essa versão, você vai ver esse título ali, né? Homem vil, profeta Naum, hein, falando. Profeta Obadias, olha, o profeta Obadias, ele faz um comentário a respeito do anticristo muito forte, ó. Eis que te farei pequeno entre as nações, será muito desprezado. Então, olha só, o profeta Obadias, ele dá uma característica muito parecida com a do profeta Daniel. Ele vai dizer que ele é pequeno e ele é muito desprezado, por isso que ele vai tomar o reino com engano, ele vai caladamente tomando o reino. Então você vai ter que fazer essa leitura do profeta Obadias, que é um texto muito interessante. Profeta Amós, profeta Obadias, né? Eu também fala de Edom. O profeta Obadias fala bastante de Edom. Na verdade, praticamente sobre Edom o livro todo, a profecia toda do profeta Obadias sobre Edom. O profeta Amós chama ele de rei de Edom, né?
é aqui também bastante interessante, o profeta Amós, porque eu destaquei algumas palavras ali. Queriote. Queriote é uma palavra conhecida, talvez você não esteja ligando aí agora, né, a, a palavra, mas se eu te disser que Queriote é uma cidade e que tem uma pessoa que a gente sempre lê no texto bíblico, né, e a gente sempre fala essa palavra, que é Judas Iscariote. O que que isso quer dizer? Judas, ele era da cidade de Queriote. Iscariote significa homem de Queriote. Então, olha só a ligação, né? Ele estava ali, o próprio Cristo fala, Jesus fala, né? Eu não escolhi a todos vós e um de vós é um diabo. Olha só que interessante essa ligação no texto. Com grande estrondo, com alarido e som de trombeta. Isso faz uma referência clara ao Apocalipse. Uma referência claríssima ao Apocalipse. Então, quando você estuda sobre o reino do anticristo, as regiões das quais ele vai operar ali, você consegue entender os títulos que ele tem e as regiões em que ele vai governar. Rei da Síria, ó, o profeta Miqueias, Sofonias e mais uma vez o profeta Naum. Ó, interessantíssimo o profeta Naum. A gente anotar aí o texto do profeta Naum. Olha só. Terra de Nimrod. Você vai vendo as localidades, as localizações, as regiões aonde vai sendo citado os títulos e os nomes, né? Ó, Terra de Nimrod. Nimrod foi um dos primeiros a manifestar o espírito do anticristo, né? Querendo botar seu nome acima de tudo. Ele nos livrará da Síria, ó, mais uma referência à Síria. Sofonias, a Síria e fará de Nínive uma assolação, terra seca como o deserto, essas referências de Assíria, né, de Nínive. Então, o profeta Sofonias também faz muita referência à localização do reino do anticristo e também a esses títulos e localidades. O profeta Naum, né, claro, ó rei da Síria, não há cura para a tua ferida. Um texto muito interessante, porque faz uma ligação direta ao Apocalipse, né? A ferida mortal, né? Que está escrito lá em Apocalipse, a chaga mortal. Então, essa referência aqui diretamente ao Apocalipse. Então, nós temos também o que ajunta as nações, o profeta Abacuque, ajunta a si todas as nações e congrega a si todos os povos. Por quê? Porque ele vai ter que reunir o povo, fazer uma aliança com muitos, né? Então, ele ajunta a si as nações e congrega a si. Ó, o que ajunta as nações, é também um título dele. É o que ele que ajunta as nações. Então, a gente também tem mais um verso aqui, ó, o profeta Naum, Belial, de ti saiu um que pensa mal contra o Senhor, um conselheiro de Belial. Olha só, então você encontra identificações do anticristo, né, em todos esses profetas, porque isso foi revelado aos profetas. Eu quero destacar aqui também, a gente também já está encerrando aqui, ó, o nosso estudo, quero destacar o profeta Naum. Ele tem muitas referências sobre o anticristo, então você precisa ler, precisa estudar os profetas, o profeta Daniel, os profetas menores, para que você consiga entender aí de onde vem, de onde surge, quem ele é, características que ele traz consigo. Então, não há como a gente fugir muito do texto bíblico, certo? Então eu quero encerrar aqui o estudo e dizer para você que você chegou até aqui, achou interessante, não se esqueça de se inscrever no canal, curtir, comentar, compartilhar. Para você não significa muita coisa, mas para nós significa muito, ajuda muito a gente aqui no canal, ok? Então fica na paz e até a próxima.